Vocês lembram ou não? Ou já faz tanto tempo assim? Não, foi no verão passado, né? Vocês lembram desse Beto? Então eu quero concluir essa história com você. Mas antes, vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje nós vamos avançar para a quarta bem-aventurança. Quarta ou quinta? Quarta, né? Quarta bem-aventurança. Vamos para o Apocalipse, capítulo 20. Minha esposa me perguntou, Diego, qual que é a próxima bem-aventurança? Ela saiu daqui ontem à noite. Qual que é a próxima bem-aventurança? Aí eu vi assim, não te conta. Aí ela ficou na dúvida. Tanto é que ela tinha um compromisso hoje, ela até desmarcou o compromisso, que ela falou assim, eu quero ir lá, porque se você não for, eu não vou contar para você depois. Abriram, acessaram a Bíblia de vocês, é Apocalipse capítulo 20. Com a Bíblia aberta ou acessada, quero orar com vocês. Feche os olhos comigo. Querido Deus, nosso Pai, Senhor, Criador do céu e da terra, nosso mantenedor, eu gostaria muito, Senhor, de orando com a sua igreja, solicitar que o Senhor faça desse momento, um momento particular, único, singular contigo. Amém. Que a sua voz ecoe em nossa mente, que as suas palavras encontrem morada em nosso coração. Amém. E que a gente descubra nessa próxima bem-aventurança coisas importantes para a nossa relação contigo. Essa é a oração que nós fazemos como família, como irmãos e, logicamente, em nome do nosso grande Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, hoje é quinta-feira. Nesse momento, há 2000 anos atrás, já estava começando a Páscoa. Dia 14, no pôr do sol do dia 14 para o dia 15 começava a Páscoa, e no dia 15, com o pôr do sol, começava outra festa, a festa dos pães ázimos. E essa festa dos pães ázimos iria durar dura 7 dias. Então ela começa no dia 15 e vai até o dia 21, tá? Dentro dessa dinâmica, nesse momento Cristo, lógico que agora já foi o pôr do sol há algum tempo, mas ele já tinha iniciado aquele momento do lava-pés, que ele lavou os pés dos discípulos, que Pedro disse, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Ele falou, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte com você, não tem parte comigo. E aí Pedro, animado, falou, então lava o corpo inteiro. Sabe o que Jesus Cristo fala? Aquele que já se banhou, ou aquele que já se batizou, não precisa novamente ser batizado. É somente lavar os pés. E algumas pessoas entendem isso e usam esse texto para dizer o seguinte, então nós não podemos rebatizar alguém. Não podemos. Porque com quem que Jesus estava falando ali? Com quem que ele estava falando? Quem que estava com ele no cenáculo para a comemoração da Páscoa? Os discípulos. Os discípulos estavam andando com Cristo todos os dias. Passavam tempo com Cristo, aprendiam com Cristo. O que eles estavam fazendo ali? Um processo de relação com Deus constante. Nesse momento, independente de Judas ser um traidor, independente de Pedro ser impulsivo, independente de João querer vaidosamente sentar ao lado de Cristo, todos eram pecadores, sim? Sim, mas eles estavam com quem? Com Cristo. Ou seja, eles estavam desenvolvendo uma relação constante com Cristo. E para esse grupo de pessoas, ele disse o seguinte, quem se banhou uma vez não fique se batizando sempre. Tem uma tradição judaica chamada mitzvah, que é um tanque, onde todos os anos eles vão para lá para fazer um processo de purificação.
E no mitzvah eles vão se batizar, se banhar, purificando e renovando sua vida espiritual, reconsagrando-se. Essa tradição é uma tradição muito antiga, que na cultura judaica o batismo era feito por eles mesmos. Então você tinha alguns tipos de batismos, dentre eles a pessoa sozinha, ela mesma, se batizava, abaixava. Então quando você vê João Batista descendo a pessoa no batismo, isso era algo novo, porque normalmente a pessoa vinha e fazia esse banho de imersão, né? Então, por que Jesus estava falando? Com os discípulos. O que Jesus estava dizendo? Você não precisa fazer isso sempre. Você não precisa se batizar sempre. Aquele que já se batizou, já se banhou, lave apenas os pés. E Jesus estava criando um rito ali. O rito do lava-pés. Então, veja. Quando que nós batizamos ou rebatizamos alguém? Quando? Não se afasta de Deus. Quando ela quebra a sua relação com Deus, fica distante dele, e depois, pela voz do Espírito, ela resolve voltar. Por essa quebra de relacionamento, o rebatismo é totalmente válido. Jesus estava se referindo a um grupo de homens que estavam andando com ele todos os dias. Ou seja, é como se eles falassem: vocês não se afastaram da igreja. Né? Então Jesus diria isso para vocês aqui. Não imagina você falar assim: eu me batizei já, mas eu quero me batizar de novo. Jesus vai falar: não. Você não precisa, você está na igreja, você está sempre comigo, você está sempre me buscando. Você não precisa. Lave apenas os. Agora, quando você quebra esse relacionamento, segue sua vida, faz outras coisas, anda por outros caminhos, aí, quando você retorna, você reassume a sua aliança com Cristo, você se rebatiza. Entenderam a diferença aqui? Muito bem. Então, quando Jesus chega nesse momento, Jesus está lavando os pés, e nessa hora, provavelmente, ele já devia estar ceando com os discípulos. Nessa hora ele já deveria estar ceando com os discípulos. E aí, nessa ceia, é o momento que Judas vai pegar o pão junto a ele, né, olhar ali junto a ele. E esse ato é interessante, que essa ação de Cristo é uma forma de buscar uma reconciliação, é uma forma de... Era um ato que você, quando você dividia ou pegava o mesmo pão e dividia junto, era uma forma de você se reconectar. Jesus estava dando uma oportunidade para Judas, para ele não fazer aquilo que o seu coração já estava intencionado em fazer, que era traí-lo. Sabe o que eu vejo nesse ponto? Eu vejo que Jesus é extremamente gracioso. A graça de Jesus é algo extraordinário. Ele dá muitas oportunidades, mas nem sempre todas as oportunidades dele são usufruídas. E Judas levantou e foi buscar os soldados e as pessoas que queriam prender Jesus. Em algum momento, Jesus, agora mais tarde, nesse dia de hoje, ele vai sair do cenáculo e vai para onde? Para o Getsemane. Ele vai iniciar um processo de oração no Getsemane, que é onde ele vai dizer a fatídica frase: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quando ele termina essa oração, Judas já está chegando, e mais avançada a noite, ele é preso e levado ao Sinédrio, onde era proibido fazer julgamentos e tratar de assuntos na calada da noite. Você tinha que fazer em horários onde o sol estava claro o dia. E aí Jesus nesse momento vai ser humilhado, espancado, cuspido. E sabe uma coisa que fica clara nas Escrituras? Tudo que Jesus suportou, ele suportou em silêncio. Ele respondia poucas coisas. E normalmente quando ele respondia, ele dizia o quê? Tu disses. Quando a pessoa acertava alguma coisa, o sacerdote ou cumpria-se a profecia de Isaías 53. Como ovelha muda foi levada aos seus criadores. Não abriu a boca. Não tinha culpa, não tinha dolo. Mas ele carregou o peso da culpa sobre ele. O peso não só dos que creram nele, mas, de acordo com João 17, daqueles que viriam a crer nele.
Ou seja, por mim e por você ele estava calado. Nessa noite, ele vai passar a noite sendo humilhado. Vai passar a noite sendo apanhando. Quando eles vendaram Jesus, batiam nele e diziam: se é profeta, desculpe a quem te bateu. E Jesus, calado, ele sabia de uma coisa: é necessário que isso aconteça, para que lá em 2024, no dia 28 de março, a igreja acontece, cada um dos meus filhos possam estar lá, lembrando disso que eu fiz e que isso foi por eles. Parou para pensar nisso? Para que eu e você estivéssemos aqui. Muito bem. Apocalipse capítulo 6 vai falar de uma segunda bem-aventurança que foi conquistada pela vitória que Cristo teve no céu e na terra. Avançamos para a quarta bem-aventurança da Bíblia. Nós vamos ler aqui em Apocalipse 20, verso 6, o seguinte. Leia comigo, por favor. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Entenderam bem esse texto? Entenderam bem? Esse texto se conecta a qual bem-aventurança que a gente já leu? Bem-aventurado os mortos que morrem no Senhor, né? Estão mortos no Senhor. As suas obras se completaram, descansaram de suas fadigas. Naquela há uma conexão pela palavra morte dessa bem-aventurança com aquela. No entanto, as mortes são diferentes. Aqui fala de qual morte? Da segunda morte. Lá fala da primeira. E aí você que veio hoje aqui, de repente você vem, está visitando, está vindo aqui a primeira vez, ou está vendo esse tema pela primeira vez, ou quem for ver na internet, estiver vendo na internet depois, você vai falar assim: puxa, já é triste morrer uma vez, ele está falando que tem 2 mortes. A gente vai morrer 2 vezes. Não, eu não vou morrer, espero que você também não. Amém. 2 vezes não. Bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Estar no Senhor é a grande bênção, o complemento, é a modificação da nossa vida, estar no Senhor. Então aquela morte, ela se torna uma bênção não por ela, mas por causa do Senhor. Agora essa aqui, a bem-aventurança não é para aqueles que morrem, mas é aqueles que participam da primeira ressurreição. Aqueles que participam da primeira ressurreição são aqueles que morreram no Senhor. Aqui que está o link. A primeira ressurreição por causa dos que morreram no Senhor. Então veja que é tudo relacionado a Cristo. Eu quero ressuscitar na primeira vinda de Cristo. Porque aqueles que ressuscitaram nessa ressurreição, na primeira ressurreição, não, a morte ou a segunda morte não terá efeito sobre eles, não terá autoridade sobre eles. Então aqueles que descansaram e ressuscitaram pela primeira vez, a segunda morte definitiva não terá poder sobre eles, autoridade sobre eles. Isso é fabuloso, não é? Isso é incrível. Puxa vida, quando eu olho para um mundo de tristeza, dor, sofrimento, perdas, na pandemia, teve uma semana que eu perdi várias pessoas próximas e conhecidas. Aí quando eu lembro disso, eu lembro que eles descansaram no Senhor. Puxa, isso me enche de alegria no coração, porque eu sei que eles ressuscitarão na primeira ressurreição. E naquele dia, vamos entender o contexto para a gente seguir. Eu quero pegar duas questões aqui com vocês nesse texto das bem-aventuranças. Qual é o contexto do Apocalipse 20 aqui? Fala que o anjo veio com uma corrente e prendeu o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás.
prendeu e o lançou onde? No abismo. A palavra abismo aqui dentro da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, ela é a mesma palavra para o abismo que Deus pairava, que o Espírito de Deus pairava na criação. Lembra lá? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. A palavra absus, abismo, é a mesma palavra que é dita aqui. Ou seja, abismo a gente acha um buraco. Não é um buraco. A ideia de abismo é a ideia de um local sem vida. Entende? E ele, esse dragão, esse anjo caído, né, Satanás, ele foi lançado no abismo, acorrentado. Sabe qual que é a figura da corrente, das cadeias? É a ideia de que ele está impedido de desenvolver as suas atividades. Por que ele está impedido? Porque Satanás ficará num local onde não há vida, não há forma, vazia. É justamente esse planeta como vai estar quando Cristo voltar. Então vamos entender. Cristo volta. Lembra de ontem? Ele vai fazer o contrato com a noiva. Depois ele volta para a terra, certo? Fez o contrato com a noiva. Quem é a noiva? Quem é a igreja? Cidade Santa. Quem são as virgens? Tem gente falando que não é, mas somos... É o povo de Deus mesmo, aquele que tem que carregar a luz do Espírito, iluminar e acompanhar Cristo nessa jornada. Cristo volta para a terra. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 em diante, até o verso 18, fala assim: e eu vou dizer essas coisas para que vocês não sofram como os demais, porque dada a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá do céu, o Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, aí Paulo fala assim, Paulo tinha uma esperança linda de que Cristo voltaria na sua época, enquanto ele estivesse vivo. Sabe uma coisa que nos falta hoje? Nós estamos perdendo essa expectativa. Paulo disse assim, eles vão ressuscitar e nós, os vivos, não vamos antecedê-los, mas juntos iremos ao céu com ele. Sabe quando Paulo perde a esperança de aguardar Cristo em vida? Quando ele percebe que agora ele vai ser sentenciado e morto. Naquele momento. Ou seja, enquanto a morte não bater na nossa porta, todo cristão deveria manter viva a expectativa e a esperança de ver Cristo voltar em sua época. Amém. Todo cristão. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a perder isso, o cristianismo já começou a sair um pouco de nós. Mas eu olho para o mundo e não vejo como isso pode acontecer. É por isso que nós somos seres humanos e que Ele é Deus. É por isso que a gente não consegue imaginar como as coisas acontecem. É por isso que o povo duvidou quando o faraó disse: vocês não vão sair daqui do Egito. Então ele falou: mas aí deixa a gente quietinho aqui, porque eu não estou vendo como a gente vai sair do Egito. É por isso que o povo se desesperou quando chegou na frente do mar e o exército atrás dele, porque a gente não consegue ter a ideia de como que Deus age. Deus é aquele que abre o mar para o povo passar. Você acha que ele não vai mudar o quadro de uma hora para outra para que ele venha? Em Apocalipse 16, 11 fala que no momento, num determinado ponto, quando se findar o julgamento, o juízo investigativo, Cristo vai falar assim: feito está. Feito está. E quando ele disser isso, ele fala assim: vamos. E nesse momento, 7 dias para ele chegar aqui. Uma viagem de algum lugar desse lindo universo que a gente não acessa. Cristo vai vir com uma hoste de anjos. Diego, mas e a gente mora num globo? Quem mora no Japão? Quem mora aqui? Quem vai ver? E a gente fica tentando se digladiar, tentando explicar algumas coisas que são inexplicáveis para nós. Mas para Deus é uma coisa fácil e simples demais. Ele vai chegar no céu e falar: vamos buscar os meus. Nesse momento, amigos, essa terra vai tremer. Apocalipse capítulo 6, ele vai falar que as ilhas vão se recolher, as águas vão se recolher. Provavelmente os continentes se moverão para contemplar a vida de Cristo. E naquele momento nós vamos olhar no céu, e talvez você aqui, seja em Resende, seja em qualquer lugar que você estiver, você vai levantar os olhos e vai falar assim: olha só, está acontecendo. E aquele dia acabou o sofrimento,
Acabou a tristeza, acabou a morte. Amém. Aquele dia, Deus vai ressignificar a nossa existência. E naquele dia, tudo vai fazer sentido. É naquele dia que Ellen White vai dizer assim, quando ela menciona sobre isso, ela diz: se nós naquele dia olhássemos para trás e víssemos que tudo que nós vivemos, passamos, escolhemos, lutamos para ficar ao lado de Cristo, ela vai dizer: nós escolheríamos viver tudo de novo, porque naquele dia vai valer a pena. Naquele dia vai fazer sentido, sabe? E aí Cristo volta, ressuscita, a primeira ressurreição vai vir. Satanás vai ficar aqui. Tessalonicenses 2 fala que os ímpios que estiverem vivos morrerão pela glória de um Deus que vem. É eles que vão tentar se esconder. Em Apocalipse 6 diz assim: caia sobre nós os montes, caia sobre nos esconda da face do Cordeiro. Eles vão morrer. Os santos serão levados e vão ficar 1000 anos, como a gente viu no texto, 1000 anos com Cristo. Essa terra ficará deserta, Satanás aqui sem poder sair, não terá quem tentar e ele estará preso. Por que ele estará preso? É porque ele vai ficar algemado? Não, é porque, sabe quando você está aqui e aí você fala assim: puxa, eu estou saindo, começou a chuva agora. Aí eu ligo para o web, não estou conseguindo sair porque eu estou preso aqui devido à chuva. Você não está algemado, mas a circunstância está impedindo você de fazer o quê? De desempenhar o seu papel, de fazer aquilo que você deveria fazer. É isso que vai acontecer. Ele vai estar aqui, qual é o trabalho dele? Levantar um exército contra Deus. E nesse momento não vai ter ninguém para ele tentar. Os ímpios morreram. Os justos que ressuscitaram foram ao céu junto com aqueles ímpios que não morreram e foram para o céu. 1000 anos fora, Satanás está preso. E dentro desse contexto, a gente lê: bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem autoridade sobre eles. A gente vai ver isso sexta e sábado, a gente vai ver um pouco dessa que representa a segunda morte. Mas tem um detalhe: entenderam aqui o contexto qual que é? Então o contexto aqui é justamente esse: primeira ressurreição, 1000 anos, terra deserta, o inimigo preso. Vamos para o nosso texto? O que chama a sua atenção nesse texto? Bem-aventurados, continua aí. O que chama a atenção? Aí são duas características. O que é ser bem-aventurado mesmo? Feliz. Qual é a segunda característica que aparece aí? Santo. Todas as bem-aventuranças não traz essa segunda específica característica. Bem-aventurados e santos. Não é Santos Futebol Clube. Santos. Aqueles que participam da primeira ressurreição. Ah, que beleza. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. Por que essas pessoas aqui são felizes? É a pergunta que eu faço toda a bem-aventurança. Por que essas pessoas aqui são felizes? Fala você. Porque ressuscitaram? Porque vão com Cristo. Porque vão com Cristo, ok? O que mais? Pode falar. Ganhar eternidade. Vida eterna. O que mais? Precisa de mais. Faltou uma coisa, a coisa fundamental. Eles viram se cumprir, né? Aquilo que eles achavam. Algumas pessoas nem acreditavam que ia acontecer. Eles viram aquilo acontecer. Ok, o que mais? Isso. Esse é o ponto. Não é só o fato de ir com Ele, de ter a vida eterna, mas é viver com Ele. Uma vez na igreja de Arthur Nogueira Central, eu fiz a seguinte dinâmica. Imagina se Deus fizesse assim: olha, eu vou deixar com que eles vivam eternamente, só que eu não vou morar com eles. Eles vão viver sempre. Isso não existe, né? Isso eu estou criando uma coisa utópica, porque a vida eterna é justamente viver com Cristo. Não existe. Estou criando uma utopia aqui. Eu vou deixar com que eles vivam eternamente, mas eu não vou estar com eles. Eles vão viver nesse planeta, vão seguir a vida deles, tudo certinho, não vou estar com eles. Ou no céu, enfim.
A questão é a seguinte: a vida eterna, ela é muito almejada pela igreja. O cristão almeja a vida eterna porque a vida eterna é a vitória contra aquilo que mais nos assusta, que é a morte. Mas o que é a vida eterna? A vida eterna é a caracterização de Cristo. E às vezes a gente esquece que um céu sem Cristo não valeria a pena, mesmo que a gente fosse eterno. Porque a coisa mais que deveria mais ansiar o nosso coração deveria ser: eu quero ver Cristo, eu quero chegar, eu quero ver Ele chamar o meu nome, como Ele chamou o nome de Maria quando Ele ressuscitou, Maria. E ela reconheceu a voz dele. Eu quero reconhecer a voz do meu mestre. Eu quero vê-lo, eu quero falar: o seu rosto é assim, Senhor. O Senhor tem esse rosto. Eu quero ver aqui, Ele olhar para mim e falar: ó, foi por você. E eu me ajoelhar aos pés dele e falar assim: Senhor, mas eu não mereço. Eu não mereço. E Ele falar: eu sei. Mas eu fiz por você. Você não está aqui porque merece, mas porque você está comigo. É isso que eu quero ouvir dele. Não importa se eu vou estar no céu, na terra, não importa onde vai ser. Ah, mas onde vai ser um cinturão de óleo? Não importa onde vai ser. Se ele falar assim: vamos para o sol, eu falo: Senhor, eu não pegava bem Pereira, não conseguia dormir, calor, nada. Eu vou para o sol, sabe assim? Não importa onde vai ser, não importa o lugar que eu vou estar. O que importa é com quem eu vou estar. Eu vou viver com Cristo, e viver eternamente nesse planeta não faz sentido se não for com Ele. Amém. O céu, não, a eternidade, isso não é o ponto mais incrível. O ponto mais incrível é porque eu tenho uma vontade profunda de conhecer o Cristo que deixou revelado aqui os textos maravilhosos da palavra da Bíblia. Eu quero conhecer o Cristo que ficou calado para que eu tivesse vida. Eu quero conhecer o Cristo que me ajudou nos momentos de angústia. Eu quero que Ele diga: eu estive com você nesses momentos de dor que você viveu. Você não estava só. Eu quero abraçá-lo. Eu imagino que vai ser, eu não sei como vai ser a logística, porque eu acho que muita gente vai querer fazer isso. Eu não sei como vai ser a logística, mas eu tenho certeza de uma coisa: não vai ter empurra, não vai ter mais vaidade, não vai ter eu quero ser o primeiro, não vai ter mais isso. Mas todos nós vamos querer ver a face de Cristo e viver com Ele. O céu e a eternidade não são nada se a gente não puder ver a face de Cristo, não puder estar com Ele. E Ele vai habitar conosco pela eternidade. Essa é a promessa. E é isso que faz valer a pena. Bem-aventurados. Por que são bem-aventurados? Não é porque, eles falam, porque participam da primeira ressurreição e a segunda morte não tem autoridade, mas olha o restante do texto. Olha o restante do texto. O que fala aí? Sacerdote. Nós vamos ser sacerdotes de Deus, de Cristo, e vamos reinar com Ele. É isso que é a base e o fundamento dessa bem-aventurança. Seremos sacerdotes e reinaremos com Ele. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui com vocês: sacerdote e reino? Nós seremos sacerdotes e vamos reinar com Cristo? Sacerdotes e reis? Sacerdotes e reis, sacerdote e rei, sacerdote e rei. De que você lembra? Vamos dar uma olhadinha em Hebreus capítulo 7. Cristo, muito bom, é isso mesmo. Sacerdote e rei. Dá uma olhada comigo em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Verso 1. Hebreus capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedeque, acharam aí? Hebreus capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, verso 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência,
Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Vocês lembram dessa história? Abraão tem um sobrinho, concurso bíblico. O Rinaldo vai fazer um baita de programa à tarde, sábado aqui, que eu já vi que vai ter teste bíblico aí. Então você já estude. Qual que são os capítulos, Rinaldo? 1 Samuel, Isso. 1 a 23. É isso aí, 1 Samuel, livro de Samuel. Então já comece a estudar 1 Samuel ali, tá? Para você vir afiado, tá bom? Porque é gostoso a gente falar da Bíblia e estudar a Bíblia, tá? Mas vocês lembram que estava lá? Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Ló foi preso quando fizeram guerra aos 5 reis contra os reis de Sodoma e Gomorra. Lembra disso? E aí eles foram levados. Abraão vai atrás dele para resgatar Ló. E aí quando ele volta, do nada aparece um rei, um nome aliás, Melquisedeque. A palavra hebraica ali é Melqui, que vem da palavra Melech. Melech é rei. Tzadik, Melech Tzadik, de onde vem o termo Melquisedeque. Melech, rei, Tzadik. Tzadik é justo, santo. Alguém justo, a justiça aqui, não justo, justo, mas de ser santo, ok? Então significa Melech, meu rei santo, meu rei justo, rei de justiça, rei de paz, rei de Salém, Jerusalém, a palavra significa paz também. Entende quem que é? Esse camarada aparece. Aí você fala assim, lá em Gênesis vai falar, ele era rei e sacerdote. Melquisedeque era rei e sacerdote. Ele era Melech Tzadik, santo, sacerdote. Ele era justo. Ok? Ele aparece, recebe o dízimo de Abraão, abençoa e vai embora. A gente nunca mais ouve falar de Melquisedeque na Bíblia. Quem vai levantar essa bola vai ser Paulo no livro de Hebreus. E ele vai falar o seguinte: Jesus Cristo tem um sacerdócio real. Jesus Cristo é rei e sacerdote. Aí fala, mas espera aí, ele não pode ser rei e sacerdote, porque os sacerdotes, eles eram da linhagem de Levi. Era a ordem de Levi que levantava os sacerdotes. Jesus não, Jesus era da linhagem de Judá. A linhagem de Davi. Entendeu? Não era levita, era judeu. Ele não era levita, ele veio da família de Judá. Ele era descendente de Judá. Então Jesus não pode ser sacerdote. Aí Paulo levanta e falou, pode sim. Porque Jesus, ele é sacerdote, ele vai falar em Hebreus 7. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que ele vai dizer? Melquisedeque não tinha linhagem, não tinha genealogia. A gente não sabe quem é o pai, a gente não sabe quem é a mãe, e Melquisedeque aparece como a figura daquele ao qual Jesus seria sacerdote. Ele é eterno, ele não tem começo e não tem fim. Percebe? E aí a gente começa a entender, por exemplo, em Apocalipse 20, volta lá comigo, a gente começa a entender em Apocalipse 20 alguns detalhes desse texto. Primeiro, é a única bem-aventurança que traz uma outra característica. Qual que é a característica? Bem-aventurado e tzadik. Bem-aventurado e tzadik, justo, santo. E aqui esse texto, essa bem-aventurança, ela já está fazendo uma conexão com essa justiça, que não é nossa, é de quem? De quem que é essa justiça? De quem que é a justiça que cobre a nossa impureza? De Cristo. Então, felizes e tzadik, santo. Aqueles, e aí o menor detalhe aqui, por incrível que pareça, embora não pareça para nós, o menor detalhe é justamente falar assim, aqueles que participam da primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem autoridade. Mas isso Daniel já tinha falado no capítulo 12. Jesus já tinha falado no capítulo 5 que teriam ressurreições diferentes. Quando João está falando aqui, ele dá ênfase, apresenta que a coisa mais incrível que vai acontecer na vida de um cristão é porque ele será santo, tzadik, ele vai reinar e vai ser sacerdote.
E aí quando ele faz isso, ele conecta o texto de Melquisedeque para dizer o seguinte: mas o sacerdócio de um cristão salvo, aquele que vai ressuscitar na primeira vinda de Cristo, que a segunda morte não terá autoridade, esse cristão ele será sacerdote e rei, junto com Cristo, junto com a sua ordem de sacerdócio, a ordem de um sacerdócio real, que não tem começo e não tem fim, não tem história, não tem pai, não tem mãe. O que ele está querendo dizer com isso? Qual a conexão que eu quero fazer? É dizer para você que com a vinda de Cristo, sim, lindo, a gente ressuscitou, a gente vai para o céu, mas muito mais importante, eu vou estar com Ele, eu vou estar com Cristo, e eu vou estar com Ele, usufruindo de sua genealogia. Agora, a minha ordem sacerdotal não é mais levítica, a minha ordem sacerdotal não é étnica, a minha ordem sacerdotal é porque agora eu compartilho de uma nova natureza, construída e dada por Cristo. A minha ordem sacerdotal é porque agora eu sou justo, eu sou tzadik porque Ele é justo. E eu vou ser um sacerdote e um rei. De qual ordem? Na ordem de Cristo. A ordem de Cristo que não tem começo e não tem fim. E aí Cristo vai dizer para você, nesse dia, não importa a sua história. Nesse dia, não importa se você era um ladrão crucificado e você teve uma vida complicada. Nesse dia, não importa os seus traumas, suas dores. Nesse dia, não importa o que ficou para trás. A sua história agora, ela não importa diante da eternidade. O que você viveu de coisas terríveis, um mundo de dores, um mundo de incertezas, agora não importa mais, porque agora você está comigo para a eternidade. Agora você vai ser sacerdote e rei da minha linhagem, sem história para machucar você, sem história para... Significa que nós não vamos lembrar? Não é isso. Significa que essa história nunca jamais será usada para dizer que você não pode estar ali, porque a sua história agora é de Cristo. A sua história agora foi zerada. Sabe aquele negócio? Vamos recomeçar, vamos startar o processo, vamos resetar aquele negócio. Isso está dizendo aqui: você e a sua vida será resetada. Vamos fazer como que chama aquele negócio que a gente faz? Uma formatação no HD. Nós vamos formatar o HD. A sua história não importa mais para trazer tendências, não. A sua história foi resetada. Vamos começar do zero. Sabe por quê? Porque agora você reinará comigo. Então, bem-aventurados aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição. Que lindo, que maravilhoso. A segunda morte não terá autoridade, mas o que é mais incrível é que a nossa história ficará para trás. E agora seremos sacerdotes e reis com Ele. Seremos sacerdotes de Deus e com Cristo, e também reinaremos com Ele. Por isso que Apocalipse 20 fala que serão colocados tronos para que reinemos. Amigos, sabe o que ele está querendo dizer? Você não precisa se preocupar com os traumas e as coisas que podem afetar a sua mente. Aqueles caminhos, aquelas escolhas que hoje machucam a sua vida. Eu não sou digno. E Jesus vai falar: você não é mesmo. Mas eu justifiquei você. E a partir de hoje a sua história está zerada. A partir de hoje a sua história está resetada. Eu quero habitar lá com Ele. E você? Amém. Eu quero estar com Cristo e olhar na face dele. E você? Amém. Eu quero ser sacerdote e rei com Ele. Você quer? De verdade? Eu quero orar com você aqui na frente hoje. Mas só aqueles que serão sacerdotes e reis com Cristo. Vamos lá, eu quero orar com vocês aqui na frente. Será um sacerdote? Qual a ordem do sacerdócio? A ordem de Cristo. Conseguem se unir aqui? Vem cá. Silma, fiquem pertinho. Você quer, né, Daniel? Daniel, você vai olhar para a face de Cristo por Deus. E ele vai falar assim: Daniel, obrigado.
Sabe por quê, Daniel? Porque você cuidava dos pregadores, você levava água para eles, você levava o vídeo deles, você ia até lá atrás para orar com eles. Obrigado, Daniel. Ele vai falar: agora vem e vamos viver comigo para sempre. Você vai ser sacerdote. Amém, Daniel? Nesse dia vai valer a pena. Nesse dia vai valer a pena. Ele vai agradecer você, porque você não desistiu, porque você veio, porque você foi, porque você ensinou, porque você viveu. Nesse dia, todas as enfermidades serão tiradas. Amém. Amém. Todas as dores, todas as lembranças serão modificadas. Você entende? Você entende o que significa estar com Cristo? Não é só viver para sempre. Uma vez um jovem falou para mim assim: acho que não tem graça viver para sempre. A vida precisa do ciclo de vida e morte. Eu falei assim: claro que não tem graça viver para sempre. Tem graça viver com Cristo. Tem graça viver com Cristo. E eu quero que você esteja lá. Fica pertinho e segura quem está perto de você. A gente vai orar. Eu quero orar para você. Deus querido, nosso Pai, nós não vemos a hora de ver o seu rosto, Senhor. Amém. Um rosto glorificado de um Deus que não desistiu da humanidade nesse pequeno planeta no universo. Olha aqui, Senhor, a sua igreja aqui. Olha aqui, Senhor, as pessoas que decidiram estar aqui, chamaram seus amigos, convidaram pessoas que gostam para estar aqui e nesse momento estamos juntos aqui à frente, porque nesse dia, Senhor, a gente quer estar abraçado assim, olhando para o céu e dizendo: valeu a pena. Agora nós vamos viver com o nosso Senhor. Nós não vamos apenas viver para sempre, Senhor. Isso seria monótono, mas vamos viver com um Deus que tem muita coisa para nos ensinar, muitas coisas para nos revelar. A gente quer estar lá, Senhor. Pai, ajuda que o nosso coração seja batizado todos os dias, assumindo o compromisso contigo. Pai, se alguém aqui precisa, nesse momento, entrar nessas águas, assim como o Senhor entrou, que o seu Espírito toque profundamente o coração deles. Eu entrego toda a sua igreja de Monteiro em tuas mãos. E que a sua paz, sua misericórdia repouse sobre nós. E essa oração fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Dá um abraço na pessoa ao seu lado. Diga: você vai estar comigo no céu.